repressão à classe trabalhadora do Brasil durante a ditadura civil-militar de 1964 ocorreu por duas vias e distintas formas. A primeira foi institucional, por via das forças repressivas do Estado, através das polícias militares e das forças armadas, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. A segunda via de repressão era privada, que se expressava na violência das milícias e dos jagunços a serviço de setores da burguesia industrial, empresariado e do latifúndio, que hoje conhecemos pelo nome pomposo de agronegócio. Por sua vez, as formas de repressão impostas pelo Estado em defesa do latifúndio e de empresários, portanto, em defesa da propriedade privada e do imperialismo estadunidense, variavam e iam do impedimento ao emprego para sindicalistas, tanto nas empresas quanto no campo, à prisão, tortura e assassinatos. A seguir, faço uma exposição sobre a repressão à luta de classe trabalhadora durante a ditadura de 1964, a partir das referências bibliográficas apresentadas na descrição e dos sites Memorial da Democracia e Memórias da Ditadura. Quando buscamos conhecer as causas do golpe militar de 1964, logo se percebe que um dos principais objetivos do golpe foi desarticular o movimento dos trabalhadores, tanto na cidade quanto no campo. Movimento este que vinha se tornando um importante ator político e social no Brasil, numa mobilização crescente desde a primeira metade dos anos de 1950. Para pôr fim à luta da classe trabalhadora, era preciso submeter os sindicatos combativos, as ligas camponesas e as articulações intersindicais, como o Comando Geral dos Trabalhadores, o CGT, e a União de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil, a UTAB. Desmantelar esses instrumentos de luta da classe trabalhadora era essencial ao projeto econômico e político por trás do golpe. Assim, as organizações dos trabalhadores, seus líderes e aliados foram atacados desde as primeiras horas do golpe até os últimos dias da ditadura, em 1985. O início dos anos 1960 corresponde ao auge das mobilizações sindicais no Brasil, que pela primeira vez assumiu um caráter nitidamente político. Portanto, para além das reivindicações econômicas, a estrutura sindical, embora atrelada ao Estado, era fortemente influenciada pelo PCB, o Partido Comunista Brasileiro, o Partidão, como conhecemos, e por líderes autênticos do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, além de militantes da esquerda católica, ultrapassando assim os limites do sindicalismo pelego. Em função das articulações e ações desses instrumentos, a classe trabalhadora organizada passou a ter voz e ser ouvida. Em agosto de 1961, com a surpreendente renúncia do presidente Jânio Quadros, os mais importantes dirigentes sindicais articularam uma greve geral para garantir a posse do vice-presidente João Goulart, que era filiado ao PTB. Ameaçada por um golpe dos ministros militares, o Comando Geral da Greve iria se transformar, pouco tempo depois, no CGT, oficialmente criado em 1962, e em setembro daquele ano, com nova greve geral, o CGT forçou a renúncia do primeiro-ministro conservador Auro Moura Andrade e obteve a conquista histórica do 13º salário. Uma terceira greve levou à antecipação para janeiro de 1963 do plebiscito que restabeleceria o presidencialismo. A mobilização no campo, estimulada desde 1957 pelas ligas camponesas, ganhou novo impulso com a aprovação em 1963 do Estatuto do Trabalhador Rural, que estendia os direitos trabalhistas aos camponeses, incluindo a organização dos sindicatos de trabalhadores rurais. No mesmo ano foi criada a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, e se juntou ao CGT, Comando Geral dos Trabalhadores, onde já estavam as confederações de trabalhadores na indústria, nos bancos e nos transportes. Na noite de 30 de março de 1964, diante da tensão política que prenunciava o golpe, o CGT convocou uma greve geral para defender o mandato de João Goulart. Ainda na madrugada, portanto, poucas horas depois do golpe de 1º de abril, 20 dirigentes do CGT foram presos pela Polícia Militar da Guarabara, no Sindicato dos Ferroviários. Contudo, os dirigentes foram libertados por uma tropa da aeronáutica leal ao governo. Mas a greve fracassou por falta de mobilização na base e pela forte repressão. A essa altura, polícia e exército ocupavam os maiores sindicatos do Rio de Janeiro e da Baixada Santista, bem como focos de resistência na CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro.
O presidente do CGT, Dante Pelacani, os dirigentes Roberto Morena, Rafael Martinelli e outros foram forçados a entrarem na clandestinidade. O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, a CNT, e vice-presidente do CGT, Clodesmir Riani, foi preso e torturado. Pelacani, Morena, Martinelli e Riani, junto com outros 25 dirigentes sindicais, foram incluídos pelos militares na primeira lista de 102 cidadãos com direitos políticos caçados pela ditadura. Entre os anos de 1964 e 1965, seriam caçados os direitos políticos de outros 63 dirigentes sindicais. Nos dias seguintes ao golpe, dezenas de milhares de militantes e sindicalistas foram presos sumariamente em todo o país. O motivo da prisão ou das prisões era por serem sindicalistas. Esses dirigentes, durante semanas ou meses, ficaram presos em campos de concentração improvisados, estádios e clubes, como o estádio de Caio Martins, em Niterói, no Clube Ipiranga, em Macaé, e na colônia de férias, em Olinda. E até em porões de navios, como o Raul Soares, em Santos, o Princesa Leopoldina, na Guanabara, o Curumbá, em Campo Grande, dentre outros. O CGT, as Ligas Camponesas e a UTAB e outras organizações dos trabalhadores foram desarticuladas e sumariamente banidas, proibidas de funcionar. Apenas no mês de abril, o novo regime decretou intervenção em 350 sindicatos, 22 federações e 6 confederações de trabalhadores, que tiveram as diretorias destituídas. Nas maiores empresas, foram instaurados inquéritos policiais militares, os chamados IPMs, contra militantes e sindicalistas. Em função dos IPMs, só na Petrobras 712 funcionários foram indiciados e 516 demitidos. A repressão contra os trabalhadores rurais foi duríssima. Cerca de 40% dos sindicatos sob intervenção eram do Nordeste do país. Praticamente todos de trabalhadores rurais. O maior e mais longo IPM da ditadura foi instaurado em Pernambuco, o chamado IPM do Campo. Seria encerrado apenas em 1985. Os governadores democratas à época do golpe, em Pernambuco, Miguel Arraes, e em Sergipe, Seixas Dória, foram depostos e presos. Arraes exilou-se na Argélia depois de um ano preso no arquipélago de Fernando de Noronha. Num ambiente de completa desarticulação dos sindicatos, a ditadura fez aprovar em 1º de junho de 1964 a nova lei de greve, que impedia na prática qualquer paralisação. Tantas eram as exigências legais e burocráticas. A lei antigreve, como ficou conhecida, proibia paralisações no setor público, nas estatais e em serviços essenciais. De 302 greves registradas em 1963, o número caiu para 25 em 1965 e apenas 15 em 1966. Em 1971, o auge da repressão, não há registro de greves no país. As organizações e os líderes dos trabalhadores da cidade do campo foram atacados e perseguidos desde as primeiras horas do golpe militar. A primeira lista de cidadãos com direitos políticos caçados trazia os nomes de 29 dirigentes sindicais, dentre eles os líderes do Comando Geral dos Trabalhadores, do CGT, o presidente Dante Pelacani, o vice-presidente Clodesmir Riani, Roberto Morena e Rafael Martinelli, bem como Oswaldo Pacheco. Também foram caçados o deputado Francisco Julião, líder das Ligas Camponesas, e preso o ex-deputado comunista Gregório Bezerra, que organizava sindicatos rurais na Zona da Mata de Pernambuco. Gregório foi preso e espancado em praça pública. O líder dos camponeses de Trombas e Formoso, no estado de Goiás, José Porfírio, foi preso e torturado. As ações de desmonte das organizações sindicais dos trabalhadores pôs fim ao Comando Geral dos Trabalhadores, o CGT, e todas as organizações sindicais. Proibição das ligas camponesas e da União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas Brasileiros, a UTAP. Para a efetivação do golpe, era preciso anular as lideranças desses movimentos. Os números referentes à repressão contra os militantes sindicais foram os seguintes: cassação dos direitos políticos de 63 dirigentes sindicais só em 1964, 6 mil trabalhadores proibidos de participarem de direções sindicais, milhares de trabalhadores foram demitidos em virtude da chamada razão de segurança nacional, 536 intervenções em sindicatos, federações e confederações de trabalhadores entre os anos de 1964 a 1970. Os milicos e os patrões fizeram uma lista com o nome das lideranças sindicais combativas para persegui-los e negar-lhes emprego.
Entre 1964 e 1981, foram mortos pela ditadura 114 trabalhadores urbanos, destes 35 eram sindicalistas. No mesmo período, ao menos 1.000 camponeses foram mortos em conflitos agrários e sindicais. A ditadura e a desarticulação do movimento sindical prepararam o terreno para a política de arrocho salarial, uma exigência dos Estados Unidos para apoiar financeiramente o regime que havia ajudado a implantar no país. Os ministros da Fazenda, Otávio Gouveia de Bulhões, e do Planejamento, Roberto Campos, produziram decretos e leis aprovados em 1965 que permitiam aos patrões reduzirem até 25% dos salários, pelo que diziam ser reconhecida necessidade econômica. Necessidade econômica de quem, afinal? Em apenas 2 anos, os salários perderam, em média, 20% do valor. O arrocho foi reforçado por outra alteração na lei, que deu ao governo o poder de fixar os índices de reajuste salarial, passando por cima das negociações e da Justiça do Trabalho. O salário mínimo, que em 1964 correspondia a 92,49% do valor real de 1940, caíra para 54,2% em 1974. Uma queda real de 42% em apenas 10 anos. O arrocho prosseguiu, mesmo no período do milagre econômico, entre 69 e 1974, quando o PIB do país cresceu como nunca, mas a vida da maioria da população piorou. Ao mesmo tempo em que arrochava salários, a ditadura suprimia direitos dos trabalhadores, como a estabilidade aos 10 anos de emprego, o que também prejudicou a capacidade de organização dos locais de trabalho. O fim da estabilidade provocava a rotatividade do emprego, que os patrões usavam para demitir trabalhadores e recontratar por salários menores. Descaso com a segurança e a fiscalização levaram o Brasil a se tornar campeão mundial de acidentes de trabalho, com 1,7 milhão de casos e 3.900 mortes em 1976. A piora generalizada dos salários e das condições de trabalho provocou uma retomada das mobilizações a partir de 1967. Em São Paulo, cerca de 40 sindicatos formaram o Movimento Intersindical Anti-Arrocho. No dia 16 de abril de 68, cerca de 2.000 trabalhadores da siderúrgica Belgo-Mineira, em Contagem, próximo a Belo Horizonte, cruzaram os braços exigindo 25% de reajuste salarial, dando início à maior greve desde o golpe de 1964. A histórica greve de Contagem foi declarada ilegal, mas as adesões aumentaram, alcançando cerca de 20.000 metalúrgicos da Mannesmann, SBE e outras empresas, mesmo com a repressão policial e a prisão de centenas de trabalhadores. O ministro do Trabalho, Jarbas Passarinho, teve de falar pessoalmente com os trabalhadores em assembleia. O ministro fez ameaça, mas o governo acabou tendo de decretar um abono salarial de 10%, válido para todo o país. O 1º de maio de 1968, em São Paulo, foi marcado pelo protesto de sindicalistas e militantes de esquerda, que atacaram o palanque onde dirigentes pelegos faziam a festa oficial, tendo como convidado o governador de São Paulo, na época, Abreu Sondré. Depois de expulsar o governador e os pelegos da Praça da Sé, os manifestantes fizeram uma passeata nas ruas do centro. Nas fábricas da Ford e da Volks, no ABC Paulista, houve paralisações com negociações salarial no mês de maio daquele ano. Ao longo de uma década de aparente calmaria, uma nova geração de trabalhadores e dirigentes sindicais seria formada para enfrentar os patrões e a ditadura com novas formas de organização e de luta nos sindicatos, mas também em associações de bairro, nas igrejas e principalmente no chão da fábrica. Um novo sindicalismo entra em cena em 1978 como uma poderosa força sindical e política fortemente organizada pela base. O movimento operário iria deixar sua marca na luta pela livre organização dos trabalhadores e pela democracia no país. Os 21 anos da ditadura foram marcados desde o início pelo desmonte de uma série de direitos conquistados em décadas de luta pelos trabalhadores. Uma das primeiras leis do novo regime foi revogar na prática o direito de greve, facilitando a implantação de um arrocho brutal dos salários. A ditadura alterou 235 dos 625 artigos da Consolidação das Leis do Trabalho para favorecer as empresas e domesticar os sindicatos e reprimir os líderes combativos. As esdrúxulas mudanças na legislação passou a exigir, inclusive, atestado ideológico de trabalhadores. O Ministério do Trabalho passou a exigir dos candidatos às direções sindicais o atestado de antecedentes políticos, emitido pelo DOPS. Dirigentes como Enio Seabra, eleito presidente dos metalúrgicos de Contagem em 1967, foram proibidos de assumir o cargo. Também eram vetados os dirigentes
que fossem considerados de má conduta. Esses de má conduta eram aqueles combativos, evidentemente. Para desarticular o movimento sindical, dentre outras atividades, a ditadura repassou aos sindicatos uma série de funções que eram do governo: assistência médica e odontológica, encaminhamento à previdência, educação, etc. O assistencialismo, que visava fortalecer os sindicatos pelegos e interventores, foi consolidado em 1975 pela Lei 6.200, que previa a contratação de assistentes sociais pelos sindicatos para cooperar com as empresas. Na descrição desse vídeo você encontra uma bibliografia básica sobre esta exposição. Para aprofundar os estudos, no entanto, disponibilizamos o link de acesso ao site Memorial da Democracia e Memória da Ditadura. Neles você encontra uma vasta série de documentos sobre a luta da classe trabalhadora durante o regime civil-militar de 1964, ou a noite que durou 21 anos. Este vídeo faz parte da série Memórias da Ditadura apresentada neste canal. Se inscreva e acompanhe conosco esse período histórico da vida brasileira.